CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Ingrid Rocha, eu te pergunto, tá cansada? Com certeza, né, Dani? Não conheço uma pessoa que não está nesse momento. Por conta dessa situação aí da pandemia, né? Do trabalho não, porque graças a Deus a gente gosta muito do que faz. Mas essa atmosfera aí criada, né? Tanto tempo já, essa ansiedade, né? A espera da vacina. Ninguém é muito mais difícil, falar, né? Muita gente não aguenta mais falar sobre esse assunto, né? Pensar, falar. E agora nós vamos, inclusive, conversar com uma psicóloga, que é a Simone Colgo, para trazer algumas orientações para a gente, né? O que ela pode dizer para a gente nesse momento em relação aos efeitos psicológicos da pandemia. Bom dia, Simone. Bom, Daniele. Bom dia, Ingrid. Bom dia. Simone, o que dizer? O que dizer para os seus pacientes? O que dizer para a gente nesse momento, né, tão estressante em relação à pandemia? Que realmente está muito difícil, mas que a gente precisa se unir, olhar mais para o outro, além da gente mesmo, né? Pedir ajuda. Eu entendo que é muito importante a gente diferenciar a ansiedade de outras questões. Porque a ansiedade, ela é porta de abertura, porta de entrada para outros transtornos mentais, inclusive, como a depressão, transtornos alimentares, outros desdobramentos que podem estar acontecendo diante de tudo que a gente está vivendo agora. Pois então, porque é difícil lidar com essa questão da ansiedade, né? Muito em relação também à vacina, por exemplo. A gente fica esperando, né? Não sabe quando, aí suspendem, aí volta a vacinação, mas a passos muito lentos. E essa ansiedade vai tomando conta. É verdade. Eu vou explicar a diferença entre o medo e a ansiedade, porque o medo, ele é um mecanismo, né, que existe desde os nossos primórdios para que a gente consiga sobreviver. Então, o medo, ele aparece diante de situações concretas de perigo, né? Então, a ansiedade seria a antecipação do perigo. Eu não estou numa situação concreta de perigo, mas eu já começo a sentir sintomas de ansiedade, taquicardia, desconforto gastrointestinal, tremor, sudorese, né? Então, é muito complicado a gente pensar que, de fato, temos questões concretas, né? A gente tem medo com razão, né? E também antecipa o medo com razão, né? Então, esse aumento da ansiedade, antes mesmo da pandemia, já estava acontecendo, né? Os especialistas que estudam ansiedade colocam que esse aumento se deve pelo fato da gente cada vez mais viver individualizado, não pensar no coletivo. Porque antigamente, nos primórdios, as pessoas viviam em tribos, né? Haviam trabalhos colaborativos, né? Então, atualmente, a gente vive nos nossos condomínios fechados, procurando segurança, né? Mesmo a gente tendo dados de que a gente consegue atualmente combater a ansiedade, né? Assim, a expectativa de vida está maior, a gente tem mais medicações, né, para combater as doenças. A questão é que a gente está lidando com uma doença nova, né, e a gente está aprendendo a combater ela, né? E a gente precisa se comunicar muito com as outras pessoas, né, e manter realmente as medidas de segurança, né? Eu entendo quanto seja difícil a gente manter medidas, as orientações, né, dos profissionais da saúde diante de tantas medidas flexíveis, né? Uma hora o comércio fecha, outra hora o comércio abre, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas fiquem mais hipervigilantes. Simone, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. E para os pais, qual é a orientação dentro de casa para estar ajudando as crianças, depois de mais de um ano, tendo aulas online? Como os pais podem estar ajudando nesse momento também e sendo ajudados? Uhum. Eu acredito que o essencial é os pais se perguntarem a quantidade de vezes que eles se deparam com a seguinte frase:
tanto os pais quanto as outras pessoas que têm pessoas idosas em casa, né, que também sentem muita ansiedade, outras pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? A frase "e se", né? E se eu for em tal lugar e acabar me contaminando, né, trazer o vírus para casa, né? E se o meu filho ficar atrasado na escola, né? Então, assim, quanto mais a gente se depara com a frase "e se", mais a gente consegue identificar questões de ansiedade, né? E é muito importante pedir ajuda, não viver isso sozinho, né? Eu percebo que as pessoas, elas procuram ajuda de profissionais, né? Ou de grupos. Muitos psicólogos estão fazendo um trabalho, né? Assim, atendendo por tabela social, além das entidades que fazem atendimentos gratuitos, se mobilizando nesse sentido, conscientizando as pessoas de que é preciso, muitas vezes, prevenir o desdobramento maior da ansiedade, né? Porque a ansiedade aumentada, ela vira transtorno do pânico. E no pânico, a pessoa acaba indo ao pronto atendimento, né, com sintomas de, acreditando, né, que pode ter uma parada cardíaca, que está prestes a morrer, né? Então, acredito que a gente precisa prevenir muitas situações, né, procurando ajuda especializada quando você percebe que os sintomas de ansiedade estão aumentados. Os sintomas comuns que eu comentei são esses, né, sudorese, taquicardia, né, você ter pensamentos acelerados, ter dificuldade para dormir. Quando você percebe que isso influencia, né, em mais de um setor da sua vida, né, dificulta o seu trabalho, o seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, né, com a comunidade com a qual você convive, né, é interessante pedir ajuda especializada, né. Eu, inclusive, sempre coloco o quanto é importante um trabalho aliado, né, de psicoterapia com psiquiatras, né? A gente muitas vezes tem resistência à medicação, mas ela é uma tecnologia que colabora para o nosso bem-estar muitas vezes. Em muitos casos de ansiedade aumentada, eu consigo entender, né, o quanto é importante fazer essa junção de tratamentos. Simone Colgo, psicóloga. Nós conversamos aqui sobre os efeitos psicológicos da pandemia. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Obrigada eu. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.